Eu não sei quantos de vocês já receberam $10 por uma recepção tão calorosa como essa, mas a combinação ficou bem feita. Queridos, que alegria poder estar de volta. E eu quero pegar gancho aqui nas palavras do vosso pastor para dizer que estar perto dele como amigo é um dos grandes presentes que a vida tem me proporcionado. Durante a nossa caminhada, e só de olhar aqui eu vejo que alguns têm uma caminhada longa, não é? A carcaça já mostra que a caminhada já passou pela revisão de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Tem alguns que já até trocaram o motor. Lembra daquela época que você tinha que trocar o motor? Fusca, Brasília. Aí você trocava o motor, retificava, fazia cabeçote. Não é? Trocava. Tem alguns aqui que já estão nesse estado. Mas na jornada da vida, é raro você encontrar pessoas que possam somar de uma forma tão preciosa como alguns amigos o fazem. E o pastor Manuel é um desses, que a gente senta. Ontem a gente teve um tempinho à noite junto, que eu estou de férias com a família, aproveitei. Eu, como sabia que era o aniversário da igreja, a gente fez um bem bolado, combinado. Eu estou de carro. Eu subi de Fort Lauderdale, na Flórida, até aqui de carro. Isso é que é gostar de vocês, hein? Fala a verdade. Dá 1.700 milhas. Eu dirigi e vou voltar. Ou seja, e ontem nós tivemos um tempinho juntos e a gente saiu para comer alguma coisa e a comida já tinha até feito digestão e a conversa estende, a gente não quer levantar da mesa, porque tem pessoas que fazem bem para o nosso coração. E estar com o vosso pastor, com a Ana, e estar com vocês não é diferente nessa manhã de domingo. Parabéns pelos 20 anos. 20 anos de New Life, olha só. 20 anos de New Life. Deus tem sido gracioso para com vocês. O Senhor tem sorrido durante esses 20 anos com um sorriso largo. Sabe aquele sorriso largo? É o que Deus tem feito sobre a vida de vocês. Eu sou um propagandista assumido da New Life em qualquer lugar que eu vou. Algumas pessoas me perguntam: conhece igrejas de comunidade brasileiros nos Estados Unidos? Falei, conheço algumas, mas conheço apenas uma, saudável o suficiente, no sentido completo da saúde. Digo, o New Life é a igreja mais saudável da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Eu conheço algumas por aí, mas sou grato ao Senhor. Isso é fruto da dedicação e do investimento de cada um de vocês. Como o pastor disse, eu tenho tido o privilégio de, durante os últimos anos, lançar alguns livros. O último deles saiu agora em outubro do ano passado, chamado Deus da Esperança, motivação e alegria para os dias difíceis da vida. Motivação e alegria para os dias difíceis da vida. E como você encontra em Jesus a motivação e alegria necessária para você enfrentar as jornadas difíceis que a vida, por vezes, nos apresenta. Então, tem alguns exemplares lá fora, eu trouxe poucos, obviamente, mas eu tenho certeza que vai ser fonte de encorajamento para a sua vida. Eu acompanho vocês pela internet, sempre acompanho o pastor. Você viu que eu sou fã de carteirinha mesmo. E sei que o vosso pastor tem falado sobre os encontros de Jesus. E eu disse para ele, olha, eu vou pegar carona na ideia e vou entrar na mesma linha e falar sobre um encontro. Perguntei para ele, falei, você já falou sobre este encontro em particular? Ele falou, sobre esse não. Falei, então nós vamos nele hoje de manhã. Eu vou pedir gentilmente, mais uma vez, que você coloque-se de pé, por favor, e abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5, lendo a partir do verso de número 1, nós vamos ler. Eu tenho lido algumas versões da Bíblia, dentre elas, uma que eu tenho gostado muito é a nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Acho que aqui chama, sabe como é que chama? Ela primeiro foi lançada em inglês, mas ela tem em inglês. Qualquer dia eu vou. Acho que eles vão estar projetando a NVI, que é essa que eu tenho aqui.
Eu leio nessa aqui então, para a gente ficar tudo na mesma linguagem. Então vamos da NVI. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Preste bem atenção nessa frase. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa coluna próxima, e os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e ele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram. Contaram esses fatos na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então todo o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Vamos orar mais uma vez. Pai eterno, nesta manhã, diante da tua palavra, nós mais uma vez buscamos, como ouvimos o teu servo orando nesta manhã, direção. Abra os nossos olhos. Fala ao nosso coração de maneira tal que ao final desse tempo juntos não haja dúvida alguma de que o Senhor mais uma vez visitou o teu povo. Ajuda-nos, fala aos nossos corações e acalma a nossa alma diante da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assente-se, por favor. Uma das coisas que sempre eu achei interessante, eu morei, para aqueles que não sabem, é a razão pela qual eu vim de carro, estou com um casal de amigos, aliás, com a família de amigos, e eles estamos em 2 carros. Viemos subindo, fazendo uma road trip por aí, passeando para cima e para baixo. E uma das razões que me trouxe ao norte do país foi para estar com vocês, mas também por passar
numa cidade, no condado de Westchester, no estado de Nova York, na qual eu pastoreei. Foi o início do meu ministério como pastor titular. Eu já pastoreava como um auxiliar numa equipe de pastores, mas o meu primeiro desafio como pastor titular em uma igreja foi na cidade de New Rochelle, no estado de Nova York. E por ali fiquei 3 anos e meio, mais ou menos, à frente de um trabalho. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção é que no entorno da igreja, o que era muito comum, coisas do século XVI, XVII, por aí, a quantidade de cemitérios que ficavam e ficam ainda ao lado de casas e igrejas. Você ia à igreja e antes de entrar na igreja você se dava com algumas lápides. Lápides do lado esquerdo, lápides do lado direito. Algumas casas naquela região aonde, pelo menos a lei permitia na época, não sei se ainda o permite, enterrar os seus mortos no quintal de casa. Você ia abrir um jazigo e diz, não, meu desejo é usar o meu quintal para enterrar os meus. E você ia para casa e o ambiente da casa era uma mistura entre vivos e mortos. Era comum. Passava-se, eu confesso que achava um tanto estranho no início. Você está vindo na casa de alguém e você entrar, é como se você estivesse entrando no castelo do Drácula, ou da família Addams. Você entra e tem lápis daqui de tudo quanto é jeito. Aqui jaz, né? Rest in peace. E está lá, todo mundo aqui, aquele morreu tal ano, a idade, o nome, e você entrava. Por mais que isso seja comum dentro da cultura dessa região, eu não vejo muito isso acontecer em outros estados, principalmente para o sul, talvez sejam estados mais novos. É algo que ainda me causa desconforto. Primeiro, porque ninguém em sã consciência, pela cultura que nós temos no Brasil, escolheria morar num cemitério. Você vai querer morar em qualquer outro lugar. Aliás, é o último lugar onde você gostaria de ir. É morar no cemitério. Mas é para onde todo mundo vai. Mas enquanto vivos, a gente tenta morar longe. Eu lembro de uma ocasião de que um irmão da igreja disse, pastor, surgiu uma oportunidade excelente de um lançamento de um condomínio fechado numa cidade próxima a Campinas, que é onde eu moro, sou pastor. Eu gostaria que o senhor fosse comigo ver. Eu falei, eu vou, com o maior prazer. Aí fomos e no caminho tinha uma placa, cemitério tal, à direita. Ele virou à direita. E de cemitério tal, a 500 metros. Ele continuou reto. Passou a porta do cemitério, o condomínio, o loteamento era ao lado do cemitério. Ele tal, e virou, e o terreno dava fundo com o cemitério. Ele perguntou, pastor, bom, preço bom? Eu falei, a vantagem é que os vizinhos nunca vão te incomodar. Se te incomodarem, corre, eu falei para ele. Porque normalmente nós queremos ficar longe desse cemitério. Tem gente que tem, arrepios na alma, não, cruz credo, não gosto nem de passar, esse tipo de coisa. Mas a história dessa manhã é a história de um homem que morava num ambiente como esse. Ele escolheu ir para lá e você precisa entender um pouquinho por que ele o fazia. Os cemitérios da época de Jesus não são cemitérios que nós estamos habituados. Normalmente se sepultavam pessoas em cavernas. E as cavernas também serviam de abrigo para pessoas sem nenhum recurso. Pessoas que não tinham como morar numa casa, eles fugiam, habitavam e se escondiam em cavernas. E a história diz que havia um homem numa região chamada Gadara, que havia enfrentado algum tipo de problema na vida. Os problemas na vida têm o poder de nos fazer fugir para os lugares mais esquisitos que você possa imaginar. Nós não sabemos qual foi o problema, mas algum tipo de problema ele enfrentou. Porque ninguém escolhe, em sã consciência, viver no estado que ele vivia. Vivia nu, vivia entre os mortos, vivia gritando e gemendo durante o dia e a noite. Ele era alguém que gerava medo nas pessoas.
Medo a tal ponto de alguns tentarem acorrentá-lo. Talvez para deixar de fazer mal aos outros e até a si próprio. Mas todas as intenções e tentativas das pessoas de tentar ajudar esse homem eram frustradas. De uma força sobre-humana, ele arrebentava as cadeias. Ele quebrava os grilhões físicos. Amarrava-se, colocava correntes, prendia os seus pés. E ele arrebentava, com uma força que não era sua. E ele vivia por ali, conhecido na região como o homem do cemitério. Ali no cemitério, evitem ir lá, tem alguém que mesmo não estando morto, mora entre os mortos. Ele não está morto, mas ele mora entre os mortos. A verdade é que a vida tem me mostrado algumas realidades muito parecidas com essas através dos anos. Nós hoje ministramos numa comunidade de 12 mil pessoas. Somos 12 mil membros na Igreja Central. No universo de 12 mil pessoas, você encontra a mais variada realidade de situações e circunstâncias. Eu já vi gente viva morando entre mortos. Vivo no sentido de respirar. O oxigênio continua entrando pelas suas narinas, enchendo o seu pulmão, a sua pele continua aquecida, continua corada, o seu coração continua pulsando, mas em algum lugar houve morte. E naturalmente, aonde há morte, coloca-se a morte no lugar de mortos. E pessoas, assim como eu vi, quando tanto cheguei aqui, me assustou, há cerca de 20 e tantos anos atrás, que foi quando por aqui estive na região de Nova York, pessoas morando entre os mortos. A Bíblia não conta quem é esse homem, o que ele fez, o que o levou a esse estado, mas a verdade é que algumas escolhas que ele deve ter tido, geraram algumas consequências desastrosas. Frustrações, decepções, quem sabe dentro de casa. Talvez seja essa a razão pela qual Jesus diz para ele, volta para a tua casa. Volta para os seus. Quem sabe? E aqui vai algumas conjecturas que o texto nos permite mergulhar nele e tentar descobrir. Quem sabe um problema no relacionamento conjugal? Algum tipo de traição por parte dele, por parte dela, alguma disfunção no relacionamento com os filhos, algum problema, seja de que ordem for, gerou uma desarmonia a tal ponto de que ele se frustra, o pecado entra, e o pecado entra com a sua força destruidora. O pecado não brinca em serviço. O pecado entra como um tsunami. Ele às vezes vem com aquela ondinha, como se nada fosse acontecer, mas de repente vem uma onda destruidora que produz naqueles que com eles flertam um poder de destruição avassalador na alma de todo e qualquer homem que brinca com o pecado. Quando ele entra, ele abre a porta para tipos de influências como essa. O texto diz que esse homem vivia, porque a coisa mais triste nesse texto é ver que a maneira como esse homem é apresentado é de que ele vivia, segundo o texto, verso número 2, um homem com espírito imundo. Um homem com um espírito imundo. O pecado é sujo. E o pecado nos suja. E estando sujos no pecado, vivemos na imundície que ele produz. De alguma maneira, a destruição causada é tão grande, de que o texto apresenta que a vida deste homem estava sob a ação de uma legião de demônios. Legião. Uma legião romana tinha em média 3.000 soldados. 3.000 soldados. Agora você já imaginou? Alguém debaixo da ação de 3.000 demônios.
assustador. Mas o que vemos nesse texto é o que o diabo veio fazer, e o que a Bíblia diz claramente que ele veio fazer. Ele veio para matar, ele veio para roubar, e ele veio para destruir. A figura nos apresentada nesse texto, logo no início do capítulo, traz um exemplo real do que o diabo e o pecado produzem na vida de toda pessoa. Destruição, vergonha, longe da família. A Bíblia diz que ele feria a si próprio. Tem pessoas que ferem a si mesmos. Pessoas que produzem automutilação. Se cortam. A Bíblia diz que ele com pedras feria a si mesmo. Todo machucado, todo ferido, todo arrebentado. Até que, de alguma forma inexplicável, Jesus vai para uma região que é fora daquele que é o circuito comum do homem da Galileia. Gadara ficava da outra margem do mar da Galileia. Eu sei que alguns aqui já tiveram oportunidade de ir com o vosso pastor para viagens a Israel. Encontramos, inclusive, uma vez um encontro fabuloso, quando nos encontramos ali, às margens do mar da Galileia. Gadara fica do outro lado. Não era comum Jesus sair para ir para o outro lado. Mas algumas coisas nesse texto nos ensinam sobre quem é Jesus, o que ele tem poder para fazer em situações de extremo desespero como esse. Primeiro é que Jesus se importa conosco, não importa como você se encontre. O seu valor para Deus não muda independente de como você esteja. Você é tão importante para Jesus, de que ele sai da sua rota para ir ao seu encontro. O texto começa dizendo que quando Jesus desembarca na região de Gadara, entre os Gerazenos, vem ao encontro dele este homem. Só que interessante ver é de que não é primeiro o homem que vai em direção ao encontro de Jesus. É Jesus que vem ao nosso encontro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Esse negócio de dizer, eu encontrei Jesus, não foi ele quem te encontrou. Nós andávamos perdidos, como ovelhas que não têm pastor, e ele nos encontrou. Bendito o dia em que Jesus nos encontrou. Antigamente cantávamos um hino, e eu sou crente velho, não sou um velho crente, eu sou um crente velho. Ou melhor, eu sou um velho crente. Crente velho eu não sou, não. Mas eu fui criado dentro da igreja, dentro da sua hinologia mais variada possível, e tinha um hino que dizia assim: antes era um desvalido, no pecado a naufragar, mas Jesus me deu abrigo. Eu era um desvalido, no pecado a naufragar, mas Jesus me deu abrigo. Jesus veio ao nosso encontro. Jesus cruza o mar, ali geograficamente apresentado por um lago chamado Lago de Genezaré, mas Jesus transpõe todos os mares possíveis, que fazem distância entre o seu estado e a graça de Deus, para ter um encontro conosco. Nos nossos cemitérios, nas nossas cavernas, nas nossas automutilações, nos nossos estados de desespero, em que ninguém consegue nos ajudar. Você já esteve numa situação onde você viu que não há o que fazer? Não tem o que fazer. Eu já pedi ajuda, eu já fiz terapia, eu já li livro, eu já orei, eu já nada. E você se vê impotente. Um dos sentimentos mais desesperadores que uma pessoa pode enfrentar é o de impotência diante das crises da vida. Esse homem tentou a ajuda de todos, a sociedade, algumas pessoas tentavam prendê-lo precisamos contê-lo, até que Jesus vem. Ele sempre vem. Jesus sempre vem ao encontro daqueles que estão desesperados.
Ele vem. Que bom é saber de que Ele vem em meio a esse mundo de cemitérios em que nós vivemos de vez em quando. Queremos viver entre os mortos porque a nossa alma já morreu. Pastor, eu não tenho nenhuma esperança, não tenho nenhum sonho, não tenho nenhuma expectativa de futuro. Estou frustrado, decepcionado por conta disso, daquilo outro. A vida me fez tantas coisas, as minhas escolhas me levaram a um estado como esse, de desespero. Eu não tenho o que fazer. E Jesus vem. Quando Jesus vem ao seu encontro, Ele encontra este estado, um estado sobre ação maligna, que produz o restante do seu estado. A sua imagem já não existe mais. Tanto é que Jesus pergunta quem é Ele. Jesus pergunta para ele qual o seu nome. Ele não tem mais identidade. Quem responde não é ele, quem responde é o seu problema. Você já ouviu alguém que é mais conhecido pelo seu problema do que pelo seu nome? Pelas suas lutas do que pela sua identidade. Quando Jesus pergunta qual o seu nome, ele diz: é legião. Os nossos problemas são muitos. O meu nome já não importa mais. Ele é irrelevante. Hoje eu sou conhecido pelas minhas frustrações, pelas minhas decepções, pelos meus fracassos, pelas minhas dores, pelas minhas feridas. Esse é o meu nome. Meu nome é tristeza. Meu nome é decepção, meu nome é fracasso, meu nome é frustração. E Jesus vem e diz: pois é, esse não é o seu nome. Sai daí. Você está no lugar errado. Jesus vai e tira o primeiro ato da misericórdia. Por isso que Jesus diz para ele: diga o que Deus fez por você e como teve misericórdia de você. O ato da misericórdia de Deus é nos tirar do nosso estado de autocomiseração. Ele diz: vamos sair daí o que não pertence aí. Jesus tem o poder de tirar da nossa alma aquilo que não pertence a ela. Ele vem, e com o seu toque poderoso, e com o poder da sua voz, e com a autoridade do seu santo nome, tudo aquilo que não está no plano perfeito da criação, Ele tira. Jesus é especialista em tirar dores, em sarar feridas, em perdoar pecados, em tirar sentimentos que afogam, que colocam dentro de um estado no qual você diz acerca de si próprio: meu lugar é um cemitério. Não, não é. Uma legião sai. Não há nenhum tipo de show no momento. Diante da autoridade daquilo que Deus fala, não tem saculejo. Tudo que nós precisamos é de uma ordem de Cristo sobre a nossa vida. Você não precisa de uma saída, você precisa de uma voz. Eu preciso disso, que se acontecesse isso, aquilo, outro, e nós vamos dando soluções para os problemas que nós mesmos criamos. Já viu como nós somos interessantes? Nós criamos os problemas e depois temos a saída para eles. Você não precisa de uma saída para o seu problema da maneira como você imagina que deva acontecer. Você precisa de um encontro com Jesus. Quando Ele vem, Ele diz: sai, espírito imundo, sai deste homem. Não há explicação. Jesus não precisa das nossas explicações. Às vezes nós queremos formar um argumento plausível, convincente, até mesmo espiritual, para apresentar as razões e as motivações pela qual estamos enfrentando os nossos problemas. Senhor, deixa eu te explicar. Não há. Primeiro porque Jesus já as conhece todas. Jesus conhece as suas dores. Jesus conhece as suas frustrações. Jesus conhece as suas decepções. Jesus conhece os seus atos falhos. Jesus conhece as suas incoerências. E Ele continua te amando, mesmo assim. Ele não quer que você se explique. Ele apenas quer que você o permita amá-lo, resgatá-lo, mudá-lo de espírito imundo. Sai deste homem. E o espírito sai.
sai fazendo um apelo. Deixa-nos ficar por aqui. Deixa a gente ficar por aqui. Tem uma manadinha de porcos ali. Deixa a gente sair deste homem e ir para essa manada de porcos, de cerca de 2.000 porcos. E aqui a gente tem uma ideia clara de como o diabo enxerga o homem. Um porco e um homem é o mesmo para um demônio. Mesmo valor. Ele quer nos fazer viver como porcos. Porcos. Imundos, comendo de sujeira. É por isso que na parábola do filho pródigo, o ponto de desespero muda quando aquele filho que havia gozado até então dos valores, dos recursos do relacionamento com o pai, se encontra sem nada, abandonado, prestes a comer das alfarrobas dos porcos. Ele cai em si. Não foi para isso que Deus me chamou. Não foi para isso. Deus não nos chamou para viver debaixo de um espírito que nos faz viver como porcos. Deus não nos chamou para viver debaixo da influência que nos faz morar em sepulcros. Tem gente que construiu alguns jazigos na sua alma. Vive sonhos, relacionamentos, paixões pelo reino, ministérios. Se você fizesse um raio-x do seu tórax, você veria várias lápides. Ele vive em minhas lápides. Ele mora em minhas lápides. Jesus repreende, o espírito do mundo sai. Há uma revolução dentro da cidade. Os donos dos porcos ficam revoltados porque os porcos descem-lhes pela ladeira abaixo e morrem afogados. Expulsam Jesus da cidade. Sai daqui! Olha o prejuízo que você nos causou. Tem pessoas que valorizam mais porcos do que gente. Tem gente que valoriza mais porco do que gente. Até que no final da história, o quadro muda. O quadro sempre muda quando Jesus entra em cena. O quadro sempre muda quando Jesus entra em cena. Não há um quadro sequer que permaneça o mesmo quando Jesus está presente. O quadro agora nos é apresentado com Jesus, já no verso de número 15. Se aproximaram de Jesus e viram ali um homem que fora possesso. O relacionamento com Jesus envolve sempre um antes e um depois. Não tem como você ter um relacionamento com Jesus e permanecer igual era antes. Todas as conjugações do verbo a respeito do estado daquele homem são feitas no passado agora. O que fora possesso. Quando você vai ao verso de número 18, o que estivera endemoniado, Jesus tem o poder de mudar a realidade da nossa vida. De uma hora para outra. E Jesus entra no barco para voltar para o seu itinerário usual. E há um apelo pela parte do homem. Ele diz: deixe-me ter contigo. Quem tem um encontro com Jesus não consegue mais ficar sem ele. Quando você usufrui da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, da sua companhia, você não consegue mais viver longe de Jesus. É por isso que eu tenho aqui na minha teologia. Ela é minha, viu, gente? É minha pessoal. Alguns dizem: não, é possível que uma pessoa, depois de ter um encontro com Cristo, se desvie e vive longe dele. Não consegue. Não consegue. Quem encontrou Jesus, encontrou a vida. Quem encontrou Jesus, encontrou leveza, graça, bondade. Você encontra o próprio Deus. Como é que você consegue viver agora longe dele? Um homem vai à beira do lago, quase que se oferecendo para entrar no barco, diz: deixa eu ir contigo. Ele diz: não. Deixa eu te explicar como é que a coisa funciona. Jesus diz para aquele moço: eu vim para mudar a sua história, para que através da sua história
você possa mudar a vida de outras pessoas. Amém. Amém. Você volta para a sua casa. Volta para a sua casa. E diga para eles que há um Deus que perdoa pecados. Há um Deus que perdoa pecados. Não importa quantos sejam. O teu pecado pode ser como de um tamanho do mundo todo. Mas onde abunda o pecado, sempre vai superabundar a graça de Deus. A graça de Deus sempre vai ser maior do que os nossos erros. Qualquer que sejam. Todos eles juntos. Alguns podem se autoacusar dizendo que eu fiz é imperdoável. Não para Jesus. Jesus tem o poder de fazer tudo novo. Jesus salva o pecado, diz, volta para casa. O Deus que salva é o Deus que restaura. Ele salva e restaura. Volta para a sua casa. Seu lugar não é no cemitério. Jesus tem um poder de restaurar relacionamentos. Jesus tem o poder de curar famílias. Jesus tem o poder de fazer com que relacionamentos familiares sejam sarados, costurados pela sua mão poderosa. Volta para casa, conta aos seus. O relacionamento com Cristo primeiro precisa trazer resultado dentro de casa. Dentro de casa. Como é gostoso você poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Jesus está dizendo que eu comecei na sua vida. Vai ser replicado na vida da sua família. Vai ser replicado na vida dos seus filhos. E depois, o texto diz que ele sai para Decápolis. Eram 10 cidades. 10 cidades que estavam espalhadas na região como centros romanos de comércio. E ele sai dizendo, antes eu era um desvalido. Eu morava num cemitério. Eu não tinha esperança, eu vivia me automutilando. As pessoas me olhavam como um monstro. Mas um dia, Jesus veio ao meu encontro. Ele perdoou os meus pecados. Ele sarou as minhas feridas. Ele me fez estar, como o texto diz, assentado. Acalma a alma. Se há uma coisa que o príncipe da paz faz com a sua presença, é nos fazer assentar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Assenta-nos. Já viram que as nossas agitações, tem gente que quando está passando por problema, não para quieto, não consegue dormir, fica andando para cima e para baixo. As nossas inquietações, os nossos medos, as nossas frustrações. Jesus vem e diz, assenta. Fica quietinho. Ele assenta-se. O texto diz que ele se veste. Jesus é o Deus que cobre as nossas vergonhas. As nossas vergonhas são cobertas por Ele. A Bíblia diz que Ele nos deu nova vestimenta. Há uma roupa nova para nós em Jesus. Amém. Os trapos, as vergonhas, aquilo que nos trazia como Adão e Eva, que por causa do pecado precisaram cozer algumas folhas de figo para tampar as suas partes íntimas. Jesus vem com seu manto de graça e nos veste. O homem estava sentado, vestido, em perfeito juízo. Você sabia que Jesus traz juízo para a gente? Porque eu conheço gente desajuizada sem Jesus. Sem Jesus você perde o juízo. O juízo é a capacidade de distinguir entre o certo e o errado. Perfeito juízo. Coerente nas suas decisões. Entendendo o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E as pessoas ficaram admiradas. O texto termina, e eu termino com ele por conta do tempo. Diz que aquele homem foi e disse o que Jesus tinha feito por ele. Ninguém pode fazer por você o que só Jesus
tem poder de fazer por você. E todos ficaram admirados. Hoje de manhã, Jesus quer fazer com que todos fiquem admirados. Vão olhar para você e dizer: não era aquele que, não era aquela que vivia assim, morava entre os sepulcros, vivia sem esperança. Ela vivia entre os mortos porque ela estava morta. E nos lembramos do que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Vida. E as pessoas vão dizer a seu respeito apenas a conjugação do verbo no passado. Ele era perdido. O casamento estava naufragando. Ele vivia entre os sepulcros. Ele andava atormentado. Mas um dia Jesus o encontrou. Um dia ele disse para Cristo dos seus temores. Eu não creio aqui que faltou uma conversa mais íntima. Eu creio que aconteceu, não registrada aqui. Marcos é o evangelho da ação. Alguns acreditam que ele foi narrado por Pedro. Assim, de uma forma muito... Se você ler todos os episódios dos evangelhos sinóticos, Marcos é o mais conciso. Não tem detalhes. Você vai ver de que no mesmo capítulo, Jesus encontra-se com uma mulher que sofrera 12 anos com fluxo de sangue. E a única coisa que o autor do evangelho escreve é: contou-lhe toda a verdade. Pronto. Eu creio que teve uma conversa com Jesus aqui. Depois de ele em perfeito juízo. Com algumas marcas. Já vestido. Ele deve ter dito para Jesus: foi isso. Foi isso. Foi isso. Os meus temores me levaram a isso. As minhas indefinições levaram a isso. O meu pecado me trouxe até aqui. E ele disse: deixa eu ir com o Senhor. Aí Jesus disse para ele: não, é eu que vou com você. Não é você que vai comigo. É eu que vou com você. Ele não entendeu de que quem iria com ele não era ele com Jesus. Disse: não, eu vou com você. Porque quem recebeu Cristo recebeu a vida. E quem recebeu a vida, recebeu a Cristo. Portanto, nesta manhã, antes de nós encerrarmos esse tempo de adoração, eu queria orar com você. Você que chegou aqui hoje de manhã, em meio a algumas aflições e alguns sepulcros que a sua alma te leva a viver. Tem pessoas aqui que às vezes vivem em meio a alguns sepulcros. A sua vida está cheia, ela mora num cemitério. Eu quero orar com você. Você vai ficar de pé, todos nós, por gentileza. E eu queria orar com você. Você que chegou aqui hoje de manhã, em meio aos seus conflitos, às suas angústias, às suas dores. Quem sabe você não precisa hoje de que Jesus vá ao seu encontro. Foi Jesus que foi até Gadara. Nós temos as nossas Gadaras. Portanto, se Deus falou com você hoje de manhã, nosso tempo está bem avançado, mas eu não queria, eu não tenho como encerrar sem antes ter a rica oportunidade de orar com você. Portanto, se Deus falou com você, você talvez precise vir aqui sozinho, alguns juntamente com o seu cônjuge, outros com seus filhos. Eu não sei qual a sua história,
mas há um Deus que entra nos nossos cemitérios. Não há um cemitério sequer que Deus não entrou, que a vida assumiu o lugar da morte. Foi assim em Naim, foi assim em Betânia, foi assim em Gadara. Em Naim, o filho único de uma mulher. Em Betânia, o seu precioso amigo. Em Gadara, um homem que estava morto na sua alma. Portanto, se Deus falou com você, eu quero orar, te dando a liberdade de você pedir licença do seu lugar. Eu sou pregador, assim, daqueles de apelo aberto, explícito. E você saiu do seu lugar agora, já. Você não precisa esperar ninguém vir, você não precisa vir de bando, você precisa vir se Deus falou com você, se Deus. Você pode sair daqui hoje admirado por aquilo que Deus vai fazer. Os encontros de Jesus, que libertam, que perdoam, que transformam. Portanto, se Deus falou, vem para cá. Eu quero orar com você. Quero orar com você e quero te levar a entender de que não há estado pior que você possa imaginar que esteja, que Deus não possa transformá-lo. Há espaço para você, vem para cá. Vem para cá, vem para frente. Eu estou vendo que alguns estão travadinhos no corredor. Pede licença, vem aqui, ó. Pede por aqui, isso, assim, passa aqui, vem para cá. Tem gente saindo de lá, vem aqui, frente. Vem aqui para frente. Todos nós antes morávamos em meio a esses sepulcros. Estávamos mortos. Lugar de gente morta é assim mesmo, sepulcro. Mas Jesus quer que você viva vida em abundância. Ele quer te devolver a calma alma. Ele quer te dar de volta o respeito, a decência. Ele quer te conduzir em juízo, em retidão. Pai, nesta manhã, diante da Tua palavra, diante deste encontro que tem sido contado através dos séculos, nós nos curvamos mais uma vez diante do Deus que olha para a nossa alma e que enxerga a nossa dor e tem o poder de entender quem somos. O Senhor nos entende mais do que nós mesmos conseguimos nos entender. Ajuda-nos. Ajuda esses que aqui estão em meio aos sepulcros da sua alma. Sepulcros de aflição, de pecado, de autocondenação. Sepulcros de escolhas insensatas que os levaram a viver em meio a uma tormenta constante. Nada consegue detê-los, nada consegue acalmá-los. Até agora. Porque Jesus está aqui. O Senhor os encontrou. Que bom que o Senhor nos encontrou nessa manhã de domingo. Obrigado porque o Senhor transpôs mares. Obrigado porque o Senhor transpõe situações. Obrigado porque pela cruz, pelo sangue, pelo novo e vivo caminho, o Senhor fez acesso entre nós e Deus. Aquieta a nossa alma, põe tua mão sobre famílias aqui, perdoa pecados, que na confissão de pecados haja perdão, haja restauração. Tem misericórdia de nós, filho de Davi, e faz com que nós fiquemos admirados, Senhor, com a tua bondade mais uma vez, e que ao sairmos daqui para enfrentar esse novo ano que começa, que ao sairmos daqui para olhar para esses dias que a vida nos reserva à frente, nós não mais sejamos escravos do medo. Que o temor não seja mais aquele que assume as rédeas do nosso destino. Que nós possamos caminhar nos braços do Senhor, falando para todo mundo o que o Senhor fez por nós. Faz isso nessa manhã, sobre cada pessoa aqui. Assim oramos, no precioso nome de Jesus Cristo de Nazaré, com ações de graças. Amém e amém. Você pode dizer glória a Deus hoje de manhã?